iniciando essa transmissão para iniciar a palestra de aprofundamento do tema deste ano do projeto Poemas da Cidade. E, para tanto, nós temos um convidado muito especial hoje, que eu já vou colocar ele na tela, que é o nosso querido Dirceu. Dirceu, é uma alegria recebê-lo aqui na Editora Compacesso, neste momento muito especial que nós estamos aí retomando, né? Retomando, se é que nós podemos dizer assim, a nossa vida normal. E estamos aqui hoje para a gente aprofundar esse tema tão importante e que vai ajudar muito esses poetas e poetisas a escrever os seus poemas para esse nosso projeto Poemas da Cidade 2023. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Léo. Pessoal, boa tarde a todas e a todos, né? Eu quero agradecer de coração esse convite, né? Jerônimo. O Jerônimo é um camarada muito especial, porque eu conheço o Jerônimo há mais de 30 anos, né? E tive o prazer de ver alguns trabalhos do Jerônimo. Como a gente está falando desse tema de liberdade, lá atrás o Jerônimo já lutava por liberdade e autonomia sindical, né? No Sindicato dos Metalúrgicos, ele como metalúrgico. E aí a liberdade transformou, veio o futuro e o Jerônimo construiu o futuro, que é isso aqui. Então tem muito a ver com a nossa bate-papo de hoje. E o Léo é um companheiro que eu conheci há pouco tempo, né? Mas assim, a energia que o Léo traz, uma química que bateu, e eu tenho um respeito muito grande pelo Léo, aprendi a admirar muito o Léo. E quando ele fez esse convite para mim, estar aqui hoje com vocês, eu confesso que eu tremi na base, até porque eu sou tímido, e ainda mais hoje ele falou, olha, vai ser transmitido ao vivo. Eu falei, caramba, né? E aí eu fiquei naquela, né, de aceitar ou não aceitar. Olha o tema liberdade. Eu tinha liberdade, tenho a liberdade de escolher ou não escolher. Mas se eu não escolho, viria uma transformação. O que seria essa transformação se eu não tivesse escolhido estar aqui hoje com vocês? Quando o Leonardo precisasse de vir para uma outra coisa, um outro debate, outra palestra, sobre qualquer outro tema, né? Às vezes eu falo muito de ditadura militar, falo de eleições. O Leonardo fala, pô, o cara amarelou. Não foi naquela que eu fiz. Então aí eu transformei a minha liberdade. E o meu futuro, como é que eu ia construir o meu futuro? Aliás, eu construí o meu futuro, mas só que de uma forma negativa. Por outro lado, a minha liberdade fez eu aceitar estar aqui com vocês, né? E aí, eu transformei, a minha liberdade está transformando de estar aqui e construir um futuro. De repente, esse futuro pode ser legal ou não. De repente, você fala, poxa vida, eu fui lá e perdi meu tempo de ficar com aquele cara conversando, né? E aí, gente, olha, eu confesso para vocês, eu não vim aqui para a gente estar discutindo sobre filosofia de Sartre, de Aristóteles. E eu gostaria de estar com vocês, a gente construindo, fazendo uma reflexão sobre liberdade, sobre futuro. E aí a gente vai fazer essa reflexão juntos, né? E eu confesso para vocês, eu não sou nenhum Cortella e também não sou nenhum Leandro Carnal. Então, eu vou estar, vira e mexe, vou estar mexendo nisso aqui, olhando isso aqui, porque eles ficam 2, 3 horas falando, né? E como eu não sou eles, e a timidez, né? Então, eu vou estar sempre aqui, pegando isso aqui como meu apoio. Gente, na verdade, isso aqui não é uma matemática exata. Esse assunto não é uma matemática exata, ou seja, não é uma liberdade, mais transformação, mais futuro, mais construção, é igual o resultado positivo, ou igual o futuro brilhante. Não, aqui vamos fazer essa reflexão e a gente vai perceber que tem várias nuances nessa questão da liberdade.
Eu sei que pode ser liberdade para mim, pode ser que não seja para ele. E aqui a gente vamos pegando essa relação entre a gente, né? E a liberdade, ela vem do latim, que é libertas, né? E que cada indivíduo tem a sua forma de forma autônoma fazer suas escolhas. E do viés cristão é o nosso livre-arbítrio, né? E no direito, a gente tem o direito, todo cidadão tem o direito, né, de fazer suas escolhas. E filosoficamente, idem, todo cidadão também independente, autônomo, está fazendo isso. Se pega, por exemplo, quando a gente fala filosoficamente, Karl Marx tem uma frase que diz o seguinte: olha, todo trabalhador se sente à vontade no seu horário de folga, porque o seu trabalho ele não é voluntário, ele é imposto, né? Ele é obrigatório. Então, aí está cerceada a liberdade do trabalhador, né, nessa questão. E aí, gente, fazer uma provocação aqui para a gente. Se nós, não digo as meninas, o Léo e outras pessoas, mas assim, vamos supor que nós, com as nossas mesmas idades, a gente retornasse a 59 anos atrás. Dia 13 de maio de 1964. Nós estaríamos aqui? Vamos voltar a 59 anos atrás. Né? Volto a repetir. 13 de maio de 1959. Nós estaríamos aqui? Estamos aqui hoje porque nós temos liberdade de estar aqui. É óbvio que algumas pessoas deixaram os afazeres em casa, ou se deixou alguns outros compromissos e vieram para cá. Sua liberdade fez fazer essa escolha, estar aqui. E aí eu volto novamente. Nós estaríamos aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. E vamos supor... E por que nós não estaríamos aqui? O não. Deixa eu escrever. Pelo cerceamento dos seus limites, né? Tá. Você falou inimigos. Pode ser? Tá. Pessoal, eu vou fazer aqui um mapa mental. Entraves, né, digamos. Tá. Eu vou falar aqui mapa mental. Você já ouviu falar de mapa mental? Alguém já trabalhou com isso? O mapa mental, ele serve até para o nosso cotidiano, de dia a dia. Vou dar um exemplo aqui bem simples para todos nós. Vamos supor que nós vamos fazer um aniversário. O Léo vai fazer aniversário da menina dele. Aí ele vem aqui, o que precisa? Onde vai ser o local? Aí ele coloca aqui. O que precisa? Ele vai colocando aqui. No final, a gente vê o que precisa. Né? Então, aí, esse é o mapa mental. Então, vamos tentar fazer esse mapa mental aqui. Você falou entraves. Tá? E que entraves são esses? Alguém saberia que entraves vai querer chegar? Cerceamento as liberdades individuais estavam controladas, né? Há 59 anos, ditadura militar. Isso. Houve um cerceamento das liberdades individuais. Tá. Provavelmente a Copa-Acesso nem existisse porque a gente não tinha o direito de se reunir do jeito que a gente se reuniu. Tá. Então, dificilmente um grupo se reuniria para montar uma cooperativa e produzir livros ainda. Não existiria. Naquela época, não existiria. Quizás para discutir liberdade. Mas Chico Buarque conseguiu fazer, apesar da ditadura, muita coisa, uma obra incrível. Então, a cultura, a literatura, de um modo geral, ela fluiu. Mesmo, assim, digamos,
pequena não, escondida, né? Mas ela fluiu. Porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Ele vai lá buscar, ele vai lá tentar maneiras, vias de acontecer. Você está falando, assim, perfeito, é a busca da liberdade. Então, Mas tem ainda um problema que algum grupo poderia estar reunido como Chico Buarque, mas no nível da população, não, porque nem conhecimento a população teria acesso, nem da educação teria acesso. Frequentar uma escola era para uma camada, então aí que não ia chegar mesmo. Perfeito. Então, então não estaríamos, aquilo que o Jerônimo falou, que assim, olha, o povo brasileiro, no dia 1º de abril de 1964, acordou com os tanques na rua. Nós tivemos 5 presidentes militares. O Jânio Quadros ganhou as eleições de 1960, o vice dele era o João Goulart, houve o golpe, aliás, o Jânio renunciou, com um pouco mais de 3 meses, renunciou, o João Goulart assumiu e veio o golpe em 64. Instituiu o governo civil e veio os militares. Assumiu o Castelo Branco, depois dele assumiu o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Mas nesse meio tempo, o Costa e Silva faleceu e aí teve uma junta militar. Tanto que quando a gente vai ali para o Museu do Ipiranga, tem aquela rua chamada Juntas Provisórias. É por conta disso. Então, quando houve o golpe militar, foram fechados alguns jornais, TVs, rádios, foi cerceado o direito do cidadão de ir e vir, de se reunir, né? E teve todo esse período de 21 anos de ditadura militar. Óbvio, né, que Chico Buarque, Gilberto Gil fizeram muita coisa, mas tiveram que sair do país também. Raul Seixas, né? A cultura em si, gente, foi uma das mais prejudicadas. E aí, nesse meio tempo aí, eu vou ler um poema aqui para vocês, que fala de liberdade. Esse poema é do Carlos Marighella. Carlos Marighella foi deputado do Partido Comunista na época do Getúlio, foi cassado já naquela época, depois solto, né? Esse poema diz o seguinte: é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Devem ser obrigados a ser livres, quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer: o homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Então, esse poema aqui, ele fala muito da liberdade, da busca da liberdade. E se hoje nós estamos aqui, é porque teve pessoas como Marighella, né, que acabou lutando para nós termos essa liberdade.
E a luta do Marighella foi para transformar aquela sociedade e construir um futuro. O futuro dele, infelizmente, acabou em 1969, quando ele foi assassinado lá na Alameda, Casa Branca, em São Paulo, pelos agentes da polícia, né, do Exército. Mas ficou a semente. Então, que fez com que nós tivéssemos esse momento aqui agora, que nós temos esse momento aqui agora, de estar fazendo essa discussão de liberdade. Então, gente, a liberdade tem seu preço, tem sua transformação. E nós quase perdemos essa liberdade recentemente. Quando o Sartre fala que o homem é livre o tempo inteiro, mas podemos ser livres de pensamento. Mas e as ações? E às vezes nós somos livres de forma individual, mas a liberdade também se busca no coletivo. Como foi o caso de quem lutou na ditadura militar. E aquilo que você falou, Chico Buarque, todo o pessoal da cultura contribuiu muito para que isso acontecesse. Outro episódio, né? Hoje é dia 13 de maio. 13 de maio. E assim, data da abolição. Mas será que a nossa raça, que toda fizeram a abolição, mas será que deram a liberdade? Né? E a nossa raça busca o tempo inteiro a liberdade. As brigas que a gente está vendo atualmente por cotas, né? As lutas por conta disso. Né? E aí, tem um outro poema também, eu vou ler por mais os dois poemas. Esse poema, ele é chamado de... Ele é do Castro Alves. É um poema muito bonito, não sei se você já leu, vai lembrar, e se alguém não leu ainda, eu recomendo, chamado Tragédia no Lar. Vocês que são escritores, dá uma... E ele fala o tempo inteiro da dor da mãe, de ver o filho escravizado, sem ter uma perspectiva de futuro, sem buscar, como é que se fala, presa daquele jeito, né? Sem ter a perspectiva de vida melhor. Né? E nesse trecho, nesse poema, tem um trecho que... É muito grande esse poema, tem um trecho que eu separei, que fala o seguinte: eu sou como a garça triste que mora na beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Feliz é a araponga, que voa livre, que livre voa, lá para as bandas do seu ninho. Então, ele se apega aos pássaros, à liberdade dos pássaros, para fazer esse poema na busca da liberdade pelo mundo. E aí, gente, essa história toda de liberdade do negro, né, da luta que até hoje ainda persiste. Quando eu falei do Marighella, o Marighella era filho de uma ex-escrava baiana e de um pai italiano. Né? E ele era um intelectual revolucionário. E aí eu vou falar do Luiz Gama. Né? Deve ter, se
são escritores, o Luiz Gama, ele era filho de uma escrava também, liberta, e de um branco. O pessoal falava que o branco na época era fidalgo. A mãe dele participou daquela revolução da Sabinada, revolta da Sabinada, aí teve que fugir, vir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o pessoal não tem história, não conta direito, mas tem alguns livros que dizem que ela foi deportada para fora do país, expulsa. E o pai do Luiz Gama vendeu ele com 10 anos de idade. Ele passou por 3 senhores, 10 anos. O pai vendeu para pagar dívida. E o Luiz Gama foi parar numa casa lá, e nessa casa tinha um hóspede. E com 17 anos, o Luiz Gama aprendeu a ler e escrever. Se tornou jornalista, escritor e advogado. E advogado, bom, na época, ele não chegou a pegar, hoje é carteira da OAB, né? Mas ele não chegou a pegar, mas ele advogava. E libertou vários negros, vários irmãos negros. Por que eu estou dizendo para vocês tudo isso? Né? Que pega o caso do Marighella. Aí pegamos o caso do Luiz Gama. Que a liberdade foi cerceada, mas ele buscou a contribuir com a liberdade de todos nós. E o Luiz Gama, em que pese como que morreu jovem, com 52 anos, nasceu em 1830 e faleceu de diabetes em 1900 e faleceu em 1882 com 52 anos. Veja bem, antes da Lei Áurea, já lutava, né? Então, hoje todo mundo fala de Princesa Isabel e tudo mais, mas ele já lutava em liberdade do nosso povo, né? Nosso povo negro. Então, o Luiz Gama, através da luta dele por liberdade, ele transformou uma situação e acabou construindo o futuro de vários outros irmãos de liberdade. Então, gente, eu estou tocando um pouco nesse assunto, falando um pouco do nosso cotidiano, né, para aquilo que eu falei para vocês, porque vocês podem encontrar essa questão de liberdade nesses livros de filosofia do Sartre, de Aristóteles, do próprio Sócrates, mas eu queria trazer um pouco mais para o nosso cotidiano. E daqui a pouco eu vou fazer um exercício mapa mental para a gente pegar um de cada um de nós aqui, né? Então, gente, e aí vou pegar aqui meu... Né? Eu trabalhei nos sindicatos metalúrgicos, fui assessor lá por muito tempo. E aí eu era assessor de um diretor lá, e eu trabalhando aquela coisa toda, e eu falei, pô, mas você não vai querer saber o que eu estou fazendo, tudo mais? Ele me falou uma frase que até hoje eu não esqueço. Isso já vai fazer mais de 20 anos. Ele disse o seguinte: Dirceu, a melhor forma de prender alguém é dando liberdade. Até hoje eu faço essa reflexão. Eu não sei o que vocês pensam sobre essa fala, mas até hoje eu faço essa reflexão. Porque a partir daí eu passei a trabalhar muito mais, porque eu disse, olha, lá na frente nós vamos ver como é que está a organização das empresas, dos trabalhadores nas empresas, e aí nós vamos ver qual foi o resultado do seu trabalho. Vai tocando aí da forma que você achar melhor. Então, isso é 100% de liberdade. Eu acabei transformando essa liberdade em mais trabalho. E, em seguida, teve organização nas empresas e tal, mas
exigiu que eu me esforçasse mais, que eu trabalhasse mais. É igual chegar para a Conceição, ou para uma das companheiras aqui, e falar, olha, eu quero que você escreva um livro. Ah, tá. Qual é o tema? Não, você escolhe. Mas, Conceição, eu preciso que a Copa Acesso edite esse livro quanto antes, né? Então você tem aí 90 dias para fazer. Não sei quanto tempo vocês levam, né? Vou chutar aqui. Mas vocês têm 90 dias para escrever esse livro. Então te deu liberdade para você escolher o tema, mas, de outro lado, te amarrou com o tempo. Mas, com certeza, ela vai construir. Foi aquilo que eu disse quando eu cheguei aqui, no início. Que o Léo falou, vamos lá, você vai falar desse tema. Eu falei, poxa, mas eu nunca falei desse tema. Deu seus pulos. Então, deu liberdade, falou, não, vai nessa linha e tal. E estou aqui. Então, gente, nesse sentido que precisamos fazer essa reflexão da liberdade. Né? Eu vou dar eu tenho uma filha de 30 anos. Ela mora em casa, tem lá o quarto dela, tranquila. Né? E aí, esses tempos, ela chegou para mim, para minha esposa, e falou, olha, eu pretendo comprar o meu espaço. Mas e a gente pensando, tá bem aqui em casa, né? Tá ótimo aqui em casa e tal. A gente tá achando que tá tudo, né? Mas ela quer um outro tipo de liberdade. Ela buscando a liberdade dela. E essa liberdade vai transformá-la. Por que vai transformar? Porque hoje ela trabalha de home office, então a mãe cozinha, faz tudo para ela e tal. Vai mudar essa nova liberdade dela, essa nova situação de liberdade dela, vai mudar todo o cotidiano dela. E com certeza o futuro dela vai se transformar. Porque quando você muda, quando você transforma a sua liberdade, quando você muda a sua liberdade, o seu futuro muda também. Então, ela vai construir um outro futuro. Então, é interessante isso. Que fez eu refletir, né? Eu refletindo, quando eu discuti essa questão, quando a gente falou de liberdade, eu falei, puxa vida, opa, tudo bem? Vamos lá. E aí me fez eu refletir sobre isso. A questão da liberdade. Quando eu falo disso, por favor, pode sentar aqui. Quando eu falo disso, gente, eu falo da liberdade individual, da tensão que eu chamei do início, né? De que o que pode ser, para mim, algo pode parecer banal de liberdade, mas para outras pessoas é muito importante. E nós vivemos em construção. Nós somos seres em construção. É aquilo que o Paulo Freire disse, nós somos seres em construção. Somos seres inacabados. E ele diz, né? Ele dizia, olha, não existe saberes diferentes. Aliás, existem saberes diferentes. Né? Então, ninguém é dono da verdade. Então, nós temos... Por isso que aqui vamos aprender nós. Então, gente, essa é a questão da liberdade. E aí, a gente se dias conversando, na mesa lá, a gente almoçando, e ela comentou, pai, lá na empresa, tem uma menina, tem 18, 19 anos. E ela, hoje, os jovens, né? Um dia, casamento, não estão nem aí, mas como antigamente. Né? Que se casavam cedo, aquela coisa toda. E essa menina com 18 anos, 19 anos, falou, olha, eu já conversei com o meu namorado e a gente quer casar.
Aí o pessoal se assustou, mas como assim? Não. Aí foram a fundo e perguntaram, mas por que você quer casar? Porque eu quero ter liberdade. Porque na minha casa, meu pai não dá a liberdade que eu gostaria de ter. De sair, de passear, né, de curtir um pouco mais a vida. É a religião dela, né? Não quero nem discutir qual que é, mas, porque estamos discutindo isso, mas é isso. A necessidade de casar para buscar a liberdade, para transformar a vida dela e ela construir um outro futuro. E, de repente, esse futuro é a família, uma nova família, com filhos, e que vai aprender também, que ela vai buscar liberdade, vai esperar crescer, vai esperar casar, os filhos, para poder viver. Né? Então, essa roda ela é muito interessante, né? Essa coisa de estar girando e a gente buscando a nossa liberdade. Né? Eu sei que o Jerônimo, eu, o seu senhor, aqui, o seu Almeida, o Leonardo, por enquanto não, mas a gente achava que a nossa aposentadoria seria a nossa liberdade. Buscamos por isso, né? E né, continuando, né? Bom, agora vai melhorar. Então a gente está sempre buscando para correr atrás disso. Então, a busca da liberdade, da transformação, ela é constante. Né? Ela é diária. Né? Então, gente, é muito nessa linha. Tá? E aí, gente, aquilo que eu falei, não vou ficar aqui filosofando, né? Outra questão de liberdade. Há uns anos atrás, não é segredo para ninguém, o presidente Lula foi preso. Foram 580 dias preso, em busca da liberdade. Ficou lá em busca da liberdade. A todo instante, buscando provar que, né, ele não tinha cometido aquilo que se dizia lá do juiz da Lava Jato. E isso acabou por 580 dias com ele solto. Em sã consciência, muita gente jamais imaginava que daria sequência à vida dele política. E, de repente, né, a liberdade que ele teve fez com que ele voltasse a ser candidato, voltasse a ser eleito, e aí, né, com certeza, daqui 2 anos e meio, 3 anos, o futuro que ele está traçando agora não será mais o mesmo. Aí não só dele, mas do povo brasileiro, que com certeza vem mudanças, e aí, lá na frente é que vai avaliar se foi melhor ou não. Mas esse é o sentido da liberdade, que ele buscou, transformou a liberdade dele e está em busca de modificar o futuro. Vou ler um outro poema aqui para vocês, para a gente falar dele. É de uma pessoa que sempre se inspirava nesse poema para aguentar 27 anos que ficou preso, que foi o Nelson Mandela. Alguém aqui já assistiu aquele filme Invictus, do Nelson Mandela? Pessoal, se vocês puderem assistir,
assistam, porque é uma aula que eu já assisti algumas vezes e assim, muito interessante. Né? E fala do Nelson Mandela como presidente, né? E fala muito da história dele, de como ele uniu a África do Sul, depois que ele saiu da cadeia, e ele se inspirava muito nesse poema, um cara chamado William Ernest Henley. O nome do poema é Invicto. Na noite escura que me cobre, com uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses, a minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei e sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sangra, ainda erguida. Além deste vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras. E apesar dos anos ameaçadores, encontram-me sempre destemido. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda sofrerei, sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Então, para mim, não sei para vocês, né? Assim, sou muito forte, principalmente esse último que diz: sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Então, pessoal, a liberdade é isso, de nós escolher aquilo que a gente quer. Se vai dar certo ou não, mas temos essa liberdade de fazer essa coisa, de fazer essa escolha, fazer essa discussão. Então, quando a gente fala um pouco disso, né, essa nossa liberdade, tem a liberdade nossa individual e que pode estar afetando ou não o coletivo. E quando vocês têm a liberdade de ter acesso, a coacesso de escrever o livro, vocês podem estar transformando o futuro de alguém, mudando o futuro de alguém, construindo o futuro de alguém. Agora há pouco a gente estava falando de arte, construtor de arte. Ela mostrou o vídeo, né, do Almeida, do Taiguara. Ele não está mais aqui conosco. Mas olha o legado que ele nos deixou. A Rita Lee não está conosco mais. Mas olha o legado culturalmente que ela nos deixou. Gal Costa. Esses dias eu estava comentando com um amigo, falei, poxa vida, como é legal ser cantor ou escritor. Porque as obras são imortais. Esses dias fez 30 anos do falecimento do cantor Gessé. Não sei se você aqui se lembram dele. Das maiores vozes do Brasil. Falei, meu, e está aqui conosco. Deixou a sua voz aqui. É como se estivesse viva entre nós. Então, pessoal, é essa liberdade que nós queremos. Né? Que nós buscamos a todo instante. Para nos transformar e também transformar o coletivo, transformar quem está na nossa volta. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, quando nós ouvimos ou falamos liberdade, a própria palavra parece que nos lembra de um certo tipo de cerceamento. É isso? Então, quando nós construímos essa liberdade que desejamos, um revestimento, um subrevestimento, que é o cerceamento, ficou por baixo. Se tiver alguma ruptura dessa liberdade, fura
sobressai novamente o cerceamento. Se for fraco, se tiver fraqueza na liberdade. Pois é, você foi perfeito quando se fez essa colocação, porque é isso, é aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. A busca da liberdade é constante. Quando eu fiz o link da ditadura lá atrás, que a Conceição puxou aqui, quando eu falei de 64, foi para isso que a Conceição comentou junto com o Jerônimo, foi para isso, porque se nós tivermos... foram 21 anos de luta, muita gente não está entre nós, porque foram mortos, torturados, mortos. Conheço famílias que até hoje não encontrou seus parentes. Isso não foi só aqui no Brasil, mas foi no Chile, foi na Argentina. Né? E aí foram 21 anos de luta. Não tem, quando fala 21 anos, dá a impressão que começou em 64 e nós terminamos em 1985. Mas não. Terminamos com a eleição de 1989, primeiras eleições livres, que o Collor foi eleito. Né? Porque teve aquela do Sarney, mas que foi no colégio eleitoral, que não foi livre, quem votou foi os deputados, né? E elegeu... Os delegados de partido. Isso. E aí elegeu o Tancredo morreu e ficou o Sarney. E aí as primeiras eleições livres foram a de 89. Né? De 85 a 89 teve a morte do Chico Mendes, 88, teve a ocupação da CSN lá em Volta Redonda, que mataram 3 operários, o Exército matou 3 operários, por conta que a ideia era privatizar e privatizaram. Né? E aí, tudo isso, mortes e tortura, cerceamento, Taiguara teve que ir para fora do país, Chico Buarque, o Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros cantores, Raul Seixas, tiveram que ir embora daqui, e depois volta com a anistia, volta para cá, e de repente, tudo isso poderia ser jogado água abaixo agora no dia 8 de janeiro. Se você estiver acompanhando, for desenrolar o novelo, vocês viram lá. Né? Houve um golpe, só não saiu mesmo porque, sabe, se o Lula tivesse acertado lá, decretar a ordem lá, como é que é? GLO, né? GLO, o Exército hoje estava tomando conta. E aí, é bem daquilo que você falou. Olha, nós buscamos a liberdade novamente. Quando a gente falou, quando eu brinquei, fiz aquela brincadeira da aposentadoria, porque a gente lutou para se aposentar e tal, a gente lutou para se aposentar e de repente a gente falou, poxa vida, eu tenho que lutar para pagar minhas contas, porque a aposentadoria não está dando. Né? Às vezes a gente tem que fazer um bico fora, outra coisa, porque não está dando. Então, é exatamente isso que está colocando. A nossa luta pela liberdade é constante. Né? É infinita, eu acredito que até o final da vida você está lá buscando. Escolhendo são os desafios que eu acho que até é saudável para a vida da gente. Sim. Agora, imagina se nós tivesse naquela época, como eu coloquei aqui, nós tivéssemos naquela época vocês escrevendo um livro e tendo que encontrar 1000 palavras, depois passar pela censura. Se vocês... aqui custa um pouco caro, viu? Vocês dois aí, principalmente o Almeida, mas esse livro, por isso que eu fiquei muito triste que eu emprestei o livro e perdi, ou a pessoa não devolveu mais. Mas esse livro chamado Os Outubros de Taiguara vai mostrar todas as músicas dele lá que foi o cara que mais foi censurado. Você imaginou você um poeta, vocês escritores, escrever, vinha aquela baita de uma inspiração para escrever, cheios de vontade e tudo mais, vocês escrevem e de repente está lá, olha, isso aqui foi censurado, isso aqui foi censurado, essa palavra não cabe aqui, essa palavra não cabe aqui. Eu vou contar rapidamente um episódio para vocês.
Aqui, quem conheceu o Valdir Soriano? Pelo menos de música. O cantor Valdir Soriano. Né? Aquele cara tinha alguma coisa... Eu não sou cachorro, não. Exatamente. Você sabe que ele apanhou por causa dessa música? Eu sou. Por quê? Olha só. O que aconteceu? Ele chegou no Galeão, no Rio de Janeiro, vinha de um show, chegou lá, o voo deu problema, ele correu no balcão, chegou lá, não era, correu no outro, não era, foi para outro balcão, não era, ficou que nem uma barata tonta lá, e aí nasceu a inspiração de fazer essa música. A censura, a ditadura militar, colocaram na cabeça que era uma música E protesto. de protesto. Eu não sou cachorro, não. E como é que o cara vai? Diz que apanhou sem, sabe? Por conta dessa música. Olha só a bizarrice, a brutalidade, essa é a palavra, brutalidade, que era naquela época. Né? E aí, de repente, a luta nossa hoje, aquilo que você falou, nós lutamos pela nossa liberdade. Para você chegar, outubro, ir lá, escolher o teu candidato a vereador, teu candidato a prefeito, ou deputado, ou, né, um cargo eletivo lá, o executivo, você tem toda a liberdade de escolha. E, de repente, você chegar e não puder fazer mais isso. Olha, nós lutando novamente em busca disso. E hoje a luta, e hoje tem uma luta constante aí, gente, uma luta constante que nós não podemos, como é que se fala? Deixar de ficar atento, até porque também pode nos atingir, que é a luta contra a fake news. Olha o paradoxo que é. Ao mesmo tempo que se discute para ter liberdade de imprensa, liberdade de expressão, você tem que combater algumas coisas, porque, de repente, alguém lança um fake news, né? Em algum livro de vocês, pronto, vai para as redes sociais, acabou. Então, olha a coisa como funciona. Né? É uma coisa meia maluca, que mexe com a cabeça da gente. E aí eu vou dizer, aí não dá para a gente... muito legal você estudar. Estou vendo ali o Capital do Marx, né? Outros livros aí. Mas a nossa realidade hoje é aqui. Ó. Você pode pegar os estudos, fazer um comparativo, mas é o que nós estamos vivendo aqui. O nosso cotidiano, né? Mas vamos lá, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Ele arregalou os olhos, quer brincar. Quem daí quer ser voluntário? Para a gente fazer essa... Só que questão de voluntário. Vamos lá, Almeida, você. Pode ser. Almeida, o que é liberdade para você? Eu quero dizer, essa palavra é liberdade, vai além da minha imaginação. Viu? Aí eu vou começar a correr dentro do idealismo, dentro do anarquismo, que a liberdade é isso, né? A liberdade é eu ter o direito. Eu ter o direito. Ter seus direitos. Filosófico. E isso aqui, Almeida, o que pode transformar? Felicidade. Oi? Felicidade. Felicidade? Felicidade. Ninguém é feliz se não tem seus direitos. Ter o seu direito. Felicidade. Você é feliz Isso. aquele que tem liberdade. Isso te traz felicidade. Sim.
Então é isso. Ó. A liberdade para você é ter seus direitos e vai trazer sua felicidade. E isso, o que vai mexer no seu futuro? Essa Vai felicidade. deixar a minha contribuição à sociedade. Tá, mas... Porque o ser humano, se ele não Tá, o tem que direito, que se essa ele não é felicidade- feliz, ele não consegue contribuir Tá. com o seu meio. O que isso vai influenciar na construção do seu futuro? Ser feliz. O ser humano em busca da sua plenitude. Então você quer construir um futuro Pleno. na sua plenitude. Ok? Beleza. Jerônimo, o que é liberdade para você? Possibilidade de escolha. Tá? Essa possibilidade de escolha para você, o que pode transformar essa possibilidade, o que pode transformar essa sua liberdade? Pela possibilidade de escolha, eu posso formar a minha personalidade. Eu me formo a partir da minha possibilidade de escolha. Isso é determinante para o tipo de pessoa que eu vou ser. Formar a personalidade, né? Isso. Tá. E o que isso vai fazer para construir o seu futuro? Essa sua forma, a sua personalidade. Ela vai determinar como vai ser o meu futuro. O que eu vou fazer. As coisas a minha realização. Então, o seu futuro seria uma realização. Minhas realizações. Você pode citar uma da realização que você almeja com a transformação do seu futuro? Bom, é um exemplo já É. já vivido. Eu era um metalúrgico, eu tive possibilidade de escolha, assim como você também. Eu escolhi fazer um curso superior, poderia ter feito, eu era metalúrgico, poderia ter feito uma faculdade de tecnologia. Eu fui fazer sociologia. Eu escolhi fazer sociologia. A partir disso, depois, com outras pós-graduações, etc., eu me tornei um escritor. Eu desenvolvi a minha intelectualidade. Eu me tornei um escritor. E eu escrevo coisas que eu tenho certeza que contribuem aí para que outras pessoas possam pensar nessas coisas que eu fui pensando nesse período todo. Tá. Então, quer dizer, essa sua transformação é continuar escrevendo, né? Sim. Na verdade, você vai criando um legado, né? Mas se eu não tivesse tido possibilidade de escolher, eu não teria feito nada disso. Então, a liberdade, você teve a possibilidade de escolha. Exatamente. E aí você escolheu fazer sociologia. Exato. Tá, e aí você
transformou, né, fazendo formar personalidade, construir o futuro, transformar em realizações e continuar escrevendo. Parte disso também, quando eu olho para a Copa Acesso, por exemplo, a Copa Acesso é, em parte, resultado dessa trajetória. Pois é. A sua liberdade de escolha fez com que você se transformasse. Lembra quando eu disse para vocês no início que isso aqui não é uma receita de bolo e não é uma matemática exata? É isso. Porque se ele tivesse feito a faculdade de tecnologia, talvez esses livros hoje, a Copa Acesso, não existiria. Você estaria aí embrenhado aí numa engenharia, cuidando aí de... Seu futuro já teria modificado, porque hoje você teria que estar antenado ali nas novas tecnologias, porque hoje não tem mais engenheiro dentro de empresa, olhando produção, né? Mas, de qualquer forma, você fez a sua escolha e se transformou. Alguém mais aí? Para a gente fazer exercício? Eu acho que liberdade significa conhecimento. E esse conhecimento, ele transforma no quê? O que ele... Ele empodera. Olha só, né? Tá. Então, o seu conhecimento te transformou com empoderamento. E isso, com esse empoderamento, o que você constrói no futuro? Eu consigo ser um pouco mais livre. Filosofou legal, hein? Eu duvido. Ninguém, quando se fala de liberdade, é uma palavra assim, como outras, né? É muito complexa. Porque quando a gente fala liberdade, é igual falar de justiça. Existe a justiça e a minha. Liberdade também. O que eu entendo por liberdade, o que cada um entende por liberdade. Ou libertinagem, né? Então, acho que tudo isso, se a pessoa consegue ter o conhecimento das coisas, que não foge daquilo de escolha, de poder escolher, mas para escolher a pessoa precisa conhecer. Eu não escolho aquilo que eu não conheço. Como eu escolho uma profissão se eu não sei nem que seja, eu falo que é dom? Ah, nasceu com dom. Dom de quê? Tem profissões que vêm aí que ninguém sabe que existe. Então, eu acho que quando a gente tem o conhecimento... Eu vou ser bem franco, eu não vou entrar muito no assunto, porque eu não li. Ninguém mas vê. assim, Sartre, ele fala isso. Ninguém tem. Ele fala isso, que é isso que você está acabando de falar. Que a gente é isso. Que a gente faz, é fruto do que o nosso conhecimento vai fazer a gente mudar. Que nós é que vamos fazer nossas escolhas. Ele diz que a única coisa que não escolhe, sabe? A única coisa que a gente escolhe é onde nasce. E quando nasce. De alguma forma, talvez a gente escolha, né? Mas aí a gente depois a gente vai escolhendo, né? Ele vai que escolhe, mas os nossos pais, tem gente que sai daqui do Brasil com o filho nascendo nos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? Mas é os pais. Quem mais pode falar aqui para a gente fazer um... Eu vou só simplificar da minha memória. Para mim, liberdade seria eu ter plenas condições de desenvolver o que eu desejo. Você resume aí, vamos ver. A gente quer fazer uma coisa, mas não tem as condições. Tem as barreiras, tem. Falta de liberdade, não deixa de ser uma falta de Isso. liberdade. Realizar desejo. Você tem diabetes? Não. Então, se você tiver desejo de comer doce, você pode. Quem tem, não pode. Não pode. Eu estou brincando aqui, Rita, mas você percebeu que essa danada da liberdade está no... É complexo. Né? Então... Eu vou dizer uma coisa, liberdade, para mim, eu já até escrevi um poema uma vez sobre liberdade, é pouca a liberdade que a gente tem, é pouca.
A gente pode dizer, eu tenho liberdade. Não tem. Sua liberdade vai até onde vai também o limite do outro, o outro. Você vive em sociedade, você vive Família, você exato. vive com a Religião. família, você vive... Enfim, você tem o outro na sua frente. Todo dia de madrugada eu saio para caminhar. Às vezes eu corro 10 quilômetros e tal. E a gente conversou com várias, a gente pegou muita amizade com as pessoas lá. E é engraçado, né? Você falou agora disso que você comentou agora. E conversando com algumas pessoas, aí teve uma senhora que disse, até o aniversário da minha filha, eu fui lá e eu fiquei num canto. Eu falei, mas por quê? O Brasil se dividiu. Lula, Bolsonaro. Ela falou, minha família lá, que estava lá do Bolsonaro, eu tive que ficar num canto para não arrumar confusão. Você percebeu? Que entre as famílias perdeu-se até essa questão de liberdade. Mas não é nem só a religião. A religião religião também. tudo. A religião também, entendeu? É tudo, não é só a política. Não é só os dois blocos que se dividiram. Foram quase tudo. A pandemia nos limitou. A pandemia mostrou que você não é um ser livre, Sim. entendeu? Mostra para o mundo inteiro isso. Quando você fala da religião, hoje, 13 de maio, o pessoal de Umbanda é de Beto Velho. Acabou. Agora, gente, na campanha de 2016, eu e outro companheiro lá em São Bernardo, a gente ficou responsável para aglutinar o pessoal da religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé e tudo mais. O pessoal você não sabe como que esse pessoal vive. Lá, em São Bernardo, tem mais de 500 terreiros de Umbanda e Candomblé. Mas tudo em garagem, tudo escondido, gente. Tudo escondido. É inadmissível isso. Seja qualquer religião, católica, Muçulmano. evangélica, muçulmano. Quem de nós aqui já não viu essas brincadeiras quando vê o muçulmano, corre da bomba, corre da... Gente! Então, como é que é isso? Né? Como que é isso? Que liberdade tem um índio, agora fez 28 anos que aquele índio Galdino foi queimado vivo lá em Brasília. Então, que liberdade tem o índio para ir lá em Brasília reivindicar? Quantos anos? 28. Não, nem para viver na terra dele. Nem para viver na terra. Vocês viram agora, né? Também veio Brasília. Não precisa nem ir lá. Ele escreveu um poema E você escreveu o poema? falando dele. Mas O eu não- Galdino, né? Galdino. Então, e aí, Mas não sabia que já fazia 28 anos. 28 anos. Basta tempo, né? 28 anos. Tá velhinho. Eu me lembro, por que essa data me marcou? Porque o meu filho, ele estava naquele prézinho, acho que de 6, 7 anos, ele escreveu alguma coisa. E a professora deu parabéns, escreveu, e aquilo marcou para mim. E aquela, né? E marcou também porque os caras que assassinaram ele hoje, estão hoje formados e trabalhando normalmente. E o índio... Ele fica formado trabalhando normalmente, tá bom, né? Pior que vocês estão votando algumas leis contra índio aí. Sabe? Teve eles que sempre tinham. José José, vamos lá. Silva. Realizar desejo, né? Mas condições plenas mesmo. A transformação viria com condições plenas. E como é que essas condições plenas, como é que você construiria o seu futuro? As condições plenas, o desejo sempre é de melhorar o futuro não só em termos de bens materiais, econômicos, mas no social também, ampliar na parte social.
Um aperfeiçoamento na convivência. Tá. O futuro é engraçado, né? É outra coisa que a gente fala muito, né? De futuro, passado e presente. Faz acho que o quê? Uns 30, 40 minutos que a gente está conversando aqui, batendo papo, trocando ideia. E já é passado. Uma hora já. Já é passado. O futuro ainda não existe. E o futuro é daqui a um segundo. E o nosso futuro, ela chegou aqui já pensando no futuro, não foi? Né, Conceição? Ela chegou aqui pensando no futuro. Né? E aí a gente, às vezes, fica passado, futuro. E a gente esquece do nosso presente, que é onde a gente muda a nossa realidade. Aonde nós transformamos a nossa liberdade. Porque a gente precisa, no nosso presente, transformar a nossa realidade para construir o futuro. Né? E a Conceição, ela vê aqui no presente, olha que engraçado. E não é filosófico, veio aqui em 2 minutos, a gente, no presente, a gente construiu um diálogo e ela conseguiu transformar o futuro, criar o futuro, que é a carona para a gente ir junto lá para São Bernardo. Não é um negócio, parece infantil o que eu estou dizendo aqui, mas que às vezes a gente fica pegando muito lá naquela coisa e a gente esquece os pequenos detalhes. Isso adoece também. Né? Então, Tem que conhecer o passado para poder construir o futuro. Por isso que é assim, olha. Eu falei do passado do Jerônimo, porque foi um passado muito bonito. Não sei se vocês conheciam esse passado, mas para ele chegar até aqui, ele construiu um passado, abdicou de fazer um curso técnico, talvez é porque teve preguiça naquela época de mexer na prancheta, né? Porque você, como é que chama? Projetista era na base da prancheta, né? Não, mas estou brincando, porque lá na fábrica que eles trabalhavam, tinha gente super preparada. O Aleto foi economista, né? O Almiro, que era daqui de Ribeirão. E o Jerônimo se construiu. Quantos companheiros nossos a gente não viu que se perdeu no tempo? Mas, né, ele se construiu, está aqui, olha, trazendo essa oportunidade. E aí eu voltei lá, no passado, como ela disse, buscar o passado da ditadura militar, porque a gente precisa valorizar esse momento aqui, sim, porque se nós estivesse lá, no dia 13 de maio de 1964, talvez nós estaríamos dentro de casa, todos se tremendo, sem ninguém, nem falar. Talvez já deveríamos ter queimado todos os nossos livros, jogado fora, porque não podia ter. Né? Tudo que era livro dessa coisa dizia que era subversivo. Então nós temos que buscar no passado para estar discutindo o presente aqui e já vislumbrando o futuro, que é garantir a nossa democracia. É garantir vocês pegar, sentar, usar o intelecto de vocês para escrever um livro, escrever um poema, sem medo de censura, de ir para as bancas dos livros e para as livrarias, para as bancas, para ser vendidos. Coisa que na ditadura só tinha revista Veja. Os jornais não tinham. Tudo receita de bolo. E tem coisa gravíssima desse período aí. A Cida falou essa coisa do conhecimento. Quando eu estudava durante a ditadura militar, antes do ensino de primeiro grau, primário, ginásio, vocês conseguem imaginar que os alunos faziam primário e ginásio, se formavam no curso ginasial,
sem nunca ter ouvido nenhuma palavra sobre Revolução Cubana, sobre Revolução Russa. Isso mesmo. Tinha aula de História Geral O SPB. e não se estudava. E não se estudava nenhuma revolução. Mas sabia Nenhuma. o nome dos presidentes. Mas não falava nem de zumbi. Eu não sei se Não tinha, né? Era a família do rei, a realeza. o SPB, né? Organização Social e Política Brasileira, Mas tinha que saber cantar hino, cantava o hino. Moramorã. Você tinha que saber nome de ministros, É. É nome de ministro. mas negava-se o direito ao conhecimento. Era uma educação. Desculpa, mas eu não concordo. Eu tinha conhecimento, sim. Eu sou sou mais velha acho que todos vocês, talvez. Eu vim de escola pública e era muito boa a minha escola. E eu entrei na universidade sem cursinho na época. Eu só estudei particular, música só. Você estudou em São Bernardo mesmo, escola pública? Estudei no Ipiranga. Ah, no Ipiranga, né? É que a Conceição é de uma geração anterior à minha. A minha geração passou pelo primário e ginásio. Eu te pego. Aqui tem alguns livros ainda dessa época. Livros didáticos que se usava na escola entre 64 e 75 e que não tem absolutamente nenhuma citação sobre esses fenômenos que eu falei. Não tem. Era proibido se estudar no ginásio revoluções, etc. Não tinha. Não tinha. falava, geralmente, Tinha, sempre sim, falava, Revolução mas era com outra Francesa, conotação. Revolução Russa, tudo estava na história geral. Mas, ó, Mas é Não período. específico, não específico. Depois de nem 1964, politizado. os livros não traziam isso. Exatamente. só complementando, eu lembro que acho que na década de 80, deve ser 82, 83, eu estava terminando já, indo para o ensino médio, e eu estava com os colegas da igreja, aquela coisa, vamos fazer um teatro sobre a Guerra de Canudos. E aí a gente pegou o livro, e no livro falava assim, não teve sobreviventes. E o rapaz que dava para a gente falou, como não teve sobreviventes? Se meu bisavô contava a história lá, que ele sobreviveu. Né? Então, assim, primeiro, que tipo de sociedade você quer? Dependendo do tipo de sociedade que você quer, você coloca algumas coisas no livro. Sim. Você coloca algumas coisas na mídia. Né? Eu estava comentando com os alunos, né, que a minha área é arte. Então, o que a gente tem ouvido de música tocando na rádio atualmente? Né? São músicas que é para sexo, amor e bebida, vícios, né? Coisas tolas, né? Que o ser humano é muito maior que isso, né? Então, assim, primeiro, existe sempre uma intenção. Que sociedade você quer? Né? Você vai querer uma sociedade que pensa a própria história? Então, quando eu era jovem, naquele período, eu falei, gente, quer dizer que o livro mente. Olha, porque quem será que escreveu esse livro? Quer dizer, quem escreve tem uma intenção e tem uma percepção. Sábado passado, a essa hora, eu estava lá na Vila São Pedro fazendo uma palestra sobre ditadura militar. Aí o pessoal falava assim, sério? Isso aconteceu? Isso aconteceu. Porque não estava nos livros didáticos. É como a Cida ali falou. Falava da Revolução Russa, chinesa, mas en passant. Mas não entrava nos detalhes. Né? Não se aprofundava. Por exemplo, vocês sabem que Canudos não existe? Canudos não existe? Em 93, eu estive em Canudos. Eu tive a honra de estar participando da primeira caravana da cidadania. E na Bahia tem Jeremoabo, Canudos, Euclides da Cunha, Monte Santo. Por que eu estou dizendo que Canudos não existe? Porque a velha Canudos, é aquilo que você falou, a velha Canudos, quando o exército brasileiro foi lá, na 4ª expedição que acabaram com Canudos,
fizeram com que depois, né, com muito tempo depois, inundasse Canudos. A antiga Canudos está embaixo do rio Cocorobó, que existe hoje lá. E aí construíram outra Canudos. Ou seja, eles não queriam que ficasse nenhum vestígio do Antônio Conselheiro. Apagar a história. Vocês sabem o que ficou? Vai aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabem o que ficou de Canudos no nosso Brasil? As comunidades entre as favelas do Rio de Janeiro. Mas o que tem a ver Canudos com as favelas do Rio de Janeiro? Porque os soldados que foram lá, né, na última expedição, 12 mil soldados que foram lá para acabar com Canudos, ganharam como prêmio terrenos lá naquele morro do Rio de Janeiro. E aí, a promessa era que fosse casa, alvenaria, e não fizeram isso. E acabou-se nascendo as favelas do Rio de Janeiro. Então, ficou a herança de Canudos. Mas, é aquilo que você falou. Eu vim saber de Canudos quando eu fui para o sindicato. Eu fui entrar mais aprofundado, que eu fui estudar. Canudos e a questão da ditadura militar no Brasil, de 64 a 85. Então, é aquilo que o seu Zé estava comentando. Eles jogam para baixo do tapete e nós, da nossa liberdade, tem que ir desbravando e tirando novamente. Mas só um instantinho. A Conceição falou dessa coisa e acho que ela tem razão em algumas coisas, né? Assim, e a partir de 64, quem conseguia chegar aos ginásios da população era 6%. 6% da população que tinha o privilégio. Então, a maioria já era reprovada, por isso que a escola também era boa. Porque quem ia lá já era bom. Já era pessoa boa, já eram pessoas que tinham uma base. Não era muito. Então, eu ficava admirada, porque eu estudei, também morava na roça, estudei numa cidade pequena. Quando o professor falava isso, e ele foi formado aqui em São Paulo. Eu não estava tão criança, mas jovem. O professor era mais velho do que eu. O professor tinha muito conhecimento. Eu concordo com ele tinha muito conhecimento. Mas ele era aqui. Só que ele mesmo dizia, vocês estão aqui, e ele falava, vocês fazem parte de 6% das pessoas que estão aqui, mesmo morando na roça. Agora, imagina quantos que não estavam. Então, quem chegou até ali, é possível que tenha uma outra formação. Mas nesse período, não tinha nada mesmo. Olha, era tudo escondido mesmo. Eu, em particular, eu me formei no ginásio, em 80, aí a Cruz Gerando falou, tinha o primário, o primário... Já era primeiro e segundo grau. Primário, ginásio e colégio, na minha época. E eu não consegui dar continuidade. Eu voltei para a faculdade, eu fui morador de favela, hoje é comunidade. E mesmo estudando escola pública, sofrendo e tal, não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha dinheiro para comprar caderno, mas terminei o ginásio e tal. Eu só vim voltar a estudar em 2002, que aí eu fui fazer a faculdade, depois disso aí eu fiz uma pós-graduação na USP, e depois fiz uma outra na Federal do ABC. Mas já tem adulto. Né? Já. Então, que liberdade era essa? Mas, quando eu consegui transformar o meu presente e depois construir meu futuro. Que essas coisas ninguém... a faculdade que a Cida fez, as aulas de música, ninguém tira dela. Quem fez, ninguém tira da gente. Então, isso é um bem precioso. Alguém mais quer fazer aqui? Ou já dá para ter uma ideia daquilo que a gente estava dizendo lá? Você pode ver aqui, ó, o conceito de liberdade, como ele difere. Se aí se eu perguntar para todos aqui, vai sair diferente também. É muito amplo. Oi? É muito amplo. Ampla. Por isso que, né, se eu viesse aqui, tivesse lido o livro do Sartre, do Aristóteles, tentasse filosofar aqui para vocês,
Gente, eu tentei trazer um pouco do nosso cotidiano, mostrar que nós podemos, através da nossa liberdade, nos transformarmos e aproveitar o que nós entendemos por liberdade também. Eu vi uma entrevista, para encerrar, do José Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Muito sábio. Olha o que ele diz aqui. Né? Até decorei, mas eu quero ler para vocês para não ficar nenhuma letrinha para trás. Ele diz o seguinte: você é livre quando gasta o tempo de sua vida com as coisas que te motivam. Profundo. Não é uma coisa bonita? E para encerrar, para completar essa frase aqui, eu ouvi do Tony Ramos, ele numa entrevista, quando se discutia a liberdade de religião, ele disse o seguinte: a fé, ela é particular, ela é de cada indivíduo. E aí eu quero transportar para a liberdade. Eu penso que a liberdade é individual nossa, é coletiva, porque nós estamos aqui discutindo, tem o coletivo. Mas a nossa liberdade tem o nosso lado individual, é de cada um de nós. Né? Então, a liberdade do Jerônimo Léo quer é que a Copacesso cresça, que venha mais escritores, que se torne grande. Não, talvez a liberdade da Cida, do Almeida, não. A minha liberdade é eu escrever um poema com minhas palavras, daquilo que eu gosto, e acabou. Né? Então... Uma coisa que você falou que me marcou muito, né? Foi aqui, que a liberdade tem o seu preço. Né? E eu vivi aí, nesse momento, né? Da minha liberdade. A minha mãe era muito rígida, então ela não deixava nada. Você nada pode, nem entrar no bar para comprar um pão, ela não deixava, porque ela dizia que ia ter homens bebendo pinga lá e ia falar besteira para mim. Então, eu não podia escolher nada, não podia ir a lugar algum. E, de repente, a gente veio para São Paulo, né? Veio para Santo André, que meu pai estava em tratamento de saúde, e eu resolvi não voltar. E ela não queria que eu ficasse, mas eu não queria. Eu pensei, né? Se eu for, eu estava com uma paquera lá e ela não queria. Falei, o negócio vai complicar, porque chega lá, eu vou querer continuar, ela não vai deixar. E eu falei, acho que chega, né? De ser oprimida. E acabei ficando. Agora, você vê, uma pessoa que não tinha direito de entrar no bar para comprar um pão, e aí eu me vi dona de casa com 3 irmãos solteiros, né? E tinha que fazer compra, tinha que fazer as feiras, tinha que resolver tudo sem ter experiência nenhuma. E tinha que procurar emprego. E tinha que comprar o pão. Procurar o quê? Se na minha terra não era uma cidadezinha pequena e não tinha fábrica, eu nem sabia o que era fábrica. De repente, eu tinha que procurar porque eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro. Né? Aí tive sorte, consegui arrumar na GE e o empregador foi muito legal, era um jovem, muito educado e sempre me ajudaram bastante. A moça que eu fui trabalhar no lugar dela também, que ela para casar, e consegui, né? Também não tinha direito de escolher o marido, tem que ser o que os pais querem, né? Então, fulano não serve por isso, Bertano não serve por aquilo, casa. Depois do casamento, sofri demais com a minha sogra. Mas eu
ganhei muita experiência com isso, né? E tudo aquilo que eu vi que foi ruim para mim, eu tentei não passar para os meus filhos, né? E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Falei, minhas noras não vai sofrer o que eu O que você sofreu? né? Eu aprendi a respeitar o direito dos meus filhos de casarem com quem eles escolheram, né? E das minhas noras não ter uma sogra que está lá, se meteram na vida deles. A vida deles, eles que resolvam, não quero nem saber. Se precisar de mim, estou aqui. Então, eu acho que a liberdade é isso, é a transformação. O que foi ruim, você deixa de lado. E o que foi bom, você passa. Exatamente isso que você disse. A liberdade nos transforma. Agora, cabe a nós, com essa transformação, construir o futuro. Agora, o futuro vai ser bom, que vai depender da gente. Bom ou ruim. Das nossas escolhas. Das nossas escolhas. né? Das nossas escolhas. Ficam as escolhas na nossa frente. A vida é assim, está lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, há 5 minutos atrás, eu falei que eu cresci numa comunidade, numa favela. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho um único amigo desse período. Aí, cadê os outros? Cadê os outros? Gente, os outros morreram ou com a polícia que matou, ou os companheiros deles que... E olha, que eu poderia... Meu pai e minha mãe fumavam, meu pai fumava cachimbo, minha mãe aquele cigarrão de palha, e nós somos em 4 irmãos. E nenhum dos nossos irmãos fuma. E nós poderíamos muito bem ter caído ali, na droga. Na época não era o rock, tem hoje, aquelas coisas todas. Mas então é um pouco daquilo que o Léo falou. Então depende muito das nossas escolhas. Eu tive liberdade. Entre aspas. É diferente dos homens, né? Minha irmã, era 4 homens e uma irmã. Minha irmã não teve a liberdade que eu e meus 4 irmãos tivemos. Mas nós soubemos escolher e honrar eles. Esse é o tema para o próximo. É um tema próximo legal. Ô, gente, olha. Eu sei que você está terminando, mas só para dar uma conclusão. É que já bateu lá o sino lá. Eu falei com o Léo, nós tivemos... A gente falou sobre liberdade, né? A gente está agora com um discurso de liberdade de expressão. Então, assim, complementando, porque ela disse assim, liberdade vai até o limite do outro, né? Hoje se tem uma ideia de que liberdade significa que eu posso ameaçar alguém, que liberdade eu posso agredir alguém, né? Então, assim, é uma outra reflexão também, né? Porque a gente foi falando sobre liberdade, as possibilidades que ela dá no final. Mas a gente também não vislumbrou nesse aspecto, né? Que a liberdade ela tem um limite, né? E esse limite, na atual conjuntura aqui no Brasil e fora do Brasil, no meio aí das fake news, elas precisam de regulamentação, né? É inconcebível você poder ter essa liberdade de expressão a partir do momento que agressiva, né? Ameaçadora, né? Nossa, vocês querem ver essas coisas malucas? As redes sociais, principalmente o Twitter. A guerra que tem no Twitter é coisa assim de louco. E olha que é um público mais intelectualizado, sabe? Então, é aquilo que você falou. Até onde podemos ir? Que liberdade é essa de expressão? A gente vê que não, né? Você não pode ir até onde você bem entende. Não é? Eles pensam que você expressar tudo, absolutamente tudo, sem que ninguém veja lá. Vê, sim. Né? Sempre tem alguém que vai ver. E aí, eu acho que liberdade e cerceamento estão caminhando junto como o bem e o mal.
Eu acredito que seja isso. O bem e o mal está sempre juntinho, não é? Paralelo ali. Ele não está aqui, lá longe de nós, não. Ele está ali, ó. Acho que liberdade de cerceamento vai ficar assim também. Renato Russo faz falta, né? Na verdade, essa questão de liberdade é uma linha tênue, né? Que fala ali na ponta da. E aqui você pode escorregar para o excesso. Né? Ô, gente, olha, o que eu quero dizer, olha, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Me perdoa de coração se não era bem isso que vocês queriam ouvir, porque é um tema super, super, super complexo. E eu tentei trazer para vocês fazer essa reflexão de cada um que é a liberdade. Como ela lindamente se expressou aí, falou, olha, cada um expressou um pouco que é a liberdade. Jerônimo, seu José, Cida, João David, o que sente como liberdade? E a liberdade é isso, vamos se construindo, né, cada dia. E aquilo que eu falei para vocês, como disse o Paulo Freire, não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Então, cada um aqui trouxe um pouco da experiência para te mostrar o que E a gente vai se enriquecendo com isso. Muito obrigada por despertar também isso em nós. Léo, Eu queria pedir que você ficasse aqui. Eu vou ler um poema. É. Eu vou fazer a dona Eunice chorar, viu? Porque ela vai lembrar desse poema aqui dos nossos tempos, lá de comunidade e tal. Mas eu queria convidar o Jerônimo para vir aqui. O Jerônimo é o nosso presidente. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo também. Falasse um pouquinho da Copacesso, dos projetos. Depois eu vou ler esse poema. Vou dar alguns avisos aqui, mas aí depois que encerrar a transmissão, aí eu dou alguns avisos aqui para vocês sobre o projeto, tá bom? Então, Jerônimo, vem cá. E pegando esse gancho aí, Léo, você que é da comunidade, eu também vim da comunidade eclesiais de base. E tem um cantor muito bom, Zé Vicente. Tem uma música chamada Me Fala de Você. Vem, me fala de... Não quer? Vem, me fala tudo, de liberdade, dessa igualdade que todos Verdade, é muito linda. Dessa paz que... Mas o poema é de um cara que é da mesma linhagem, que é o Zé Martins. Eita! Lembra, dona Alice, do Zé Martins? Então, deixa eu só falar. O Jerônimo disse que está com problema Corda vocal? na garganta, ele teve bastante ruim essa semana, com gripe. Mas nós estamos aqui na sede da editora Copacesso. A Copacesso tem diversos projetos. Nós temos o projeto de prosa, temos projeto de contos, nós temos também projeto de doação de livros. Então é só entrar no site da editora Copacesso, nós temos lá vários projetos que você pode participar, inclusive, né, o projeto Poemas da Cidade. Vamos ao poema? Para encerrar com você? O tema é liberdade. O autor é Zé Martins, que ele transformou isso em música. Saudoso Zé Martins, né? Já faleceu já há algum tempo. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, espaço aberto para te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores com o braço aberto para te acolher. Liberdade vem e ouça essa dura América que nos tivemos de terra. Canta com teu grito nossos filhos mortos e a paz terra. Mira este lugar, deseja aberto de te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver, és o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer. Tem que agradecer vocês que estão aqui, os internautas que acompanharam, né? E assim, o que a gente leva
A gente leva que nessa vida... Uma vez eu fiz um curso num lugar aí, lá em São Paulo, e tinha uma frase, o cara passou uma frase, mas dizia o seguinte, não me lembro quem, não me recordo, quem foi o autor da frase, mas dizia mais ou menos o seguinte: sempre que nós pudermos, nós temos que praticar. Praticar e conversar. Porque dessa conversa nasce um amigo. Desse amigo nasce um irmão. E desse irmão nasce um companheiro de luta. Nasce um companheiro de luta. Então é isso. Sempre que nós pudermos, devemos praticar. Sempre conversar. Porque dessa conversa nasce um amigo. Desse amigo nasce um companheiro. E desse companheiro nasce um irmão de luta. Então é isso. E com certeza a gente, quando se vê por aí, fala, opa, se encontramos tal dia, tal lugar. Então a gente vai construindo novos conhecimentos, novas pessoas, e vai aumentando nosso círculo, né, de amizade. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Que as duas meninas, amanhã dê um abraço gostoso na mamãe de vocês. E parabéns aí às mamães que estão aqui. Que Deus abençoe vocês sempre, né? Principalmente porque vocês são pessoas abençoadas. Que Deus deu o dom de vocês trazer ao mundo pessoas maravilhosas. É por isso que a humanidade existe, né? Porque esse ciclo vai continuar. Gente, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.